Queremos ouvir Tua voz. Neste momento abrimos Tua palavra na certeza de que o pensamento bíblico brotará como um manancial, trazendo água de vida para almas cansadas. Olha, por favor, cada uma das pessoas que estão reunidas aqui. Há pessoas que sentem-se derrotadas, cansadas. Há pessoas que já tentaram uma vez e outra e não conseguiram. Estão aqui expectantes para ver se Tu és capaz de operar um milagre em sua vida. Por favor, não deixes que essas pessoas voltem sem esperança para casa. Olha para cada filho Teu reunido aqui. Vai lá no canto mais escondido da arquibancada. Coloca Tua mão poderosa no ombro de aquele filho angustiado. Tu que conheces os sonhos destroçados, Tu que conheces as tristezas íntimas, Tu que conheces as tentativas frustradas, por favor, com a mensagem desta noite, responde as interrogações, as dúvidas, as inquietudes de cada coração. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir desse momento nos aproximamos do fim desta cruzada evangelística aqui na cidade de Rio de Janeiro. A próxima cruzada será na cidade de Buenos Aires, no estádio do Clube de Futebol Lanús, da Argentina. Esperamos 15.000 pessoas lá naquele estádio. E esperamos as orações de todos vocês, para que Deus derrame copiosas bênçãos na cidade de Buenos Aires, como fez aqui. A partir desta noite também, a Rádio Novo Tempo de Vitória começa a transmitir as mensagens apresentadas aqui no Maracanãzinho, logo após do horário político. Quero dizer para todos que foi uma grande experiência voltar a Rio de Janeiro, rever amigos queridos que sempre estão no coração, porque nós trabalhamos durante 4 anos aqui na cidade de Rio de Janeiro e temos muita gente querida no coração. Esta tarde recebi um bilhete de um grupo de jovens que vêm todas as noites de caminhão para as reuniões e cantam durante a viagem de vinda e de volta. Queremos louvar a Deus pelo interesse, pelo desejo que todas as pessoas têm de encontrar Jesus, de aceitá-lo como seu Salvador, de ouvir a sua palavra. O texto para a mensagem desta noite está no capítulo 5 de São João. Os primeiros versos, leio. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Betesda. E este tanque tem 5 alpendres. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali perto do tanque um homem que havia 38 anos estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque,
porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e, tomando seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois, Jesus foi ao templo e lá encontrou ao homem e lhe disse: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Queridos, era dia de festa em Jerusalém, e o texto bíblico diz que Jesus subiu àquela cidade. Jesus gosta que seus filhos vivam felizes, que seus filhos participem de reuniões sociais, que seus filhos celebrem um aniversário, que convidem a seus amigos e partam um bolo. Jesus quer que seus filhos vivam em comunidade, que tenham suas festas, que se alegrem, mas que tenham a consciência de que Ele, Jesus, está presente em meio dessas festas. Jesus quer que seus filhos convidem seus amigos para um almoço, para um jantar, para um café da manhã, que curtam música, que riam, que contemplem as coisas maravilhosas que Deus criou, que pratiquem esportes, que façam ginástica, que tenham amigos, que seus filhos namorem, que formem um lar através do casamento, que os filhos de seus filhos sejam jovens alegres, dinâmicos, cheios de vida. Não é o plano de Deus que seus filhos andem pela rua com a Bíblia no peito, batendo-se no peito constantemente, não. Jesus quer que o jovem seja feliz, que desfrute da vida, mas que em meio disso tudo lembre que Jesus é seu amigo, que Jesus está com ele, que ele pode fazer tudo aquilo que desejar sempre que sinta que Jesus está com ele. Era dia de festa em Jerusalém e Jesus subiu, mas quando viu a alegria de seus filhos, os deixou. Afinal de contas, já estavam felizes. Jesus começou a procurar gente infeliz, gente desesperada, gente angustiada, e Jesus sabia aonde encontrá-los. Jesus sempre sabe onde encontrar os homens desesperados. Ele sempre sabe aonde procurar os homens que estão chorando, que estão sofrendo. O texto bíblico diz que aí havia um tanque chamado Tanque de Betesda, que ficava perto da Porta das Ovelhas, o Tanque de Betesda. E perto desse Tanque de Betesda havia uma multidão de enfermos. A Bíblia os classifica em 3 grupos: cegos, homens que não tinham braços, e paralíticos, coxos, que não podiam andar. 3 tipos de homens perto do Tanque de Betesda. A Bíblia diz esperando que as águas se agitassem, porque segundo uma tradição judaica, de tempo em tempo um anjo agitava as águas, e a primeira pessoa que caísse nas águas agitadas ficava curada de todo o seu mal. Então as pessoas doentes ficavam aí esperando, e as águas eram agitadas quando ninguém esperava. O Tanque de Betesda. Betesda em hebraico
quer dizer misericórdia, graça. O tanque de Betesda estava perto do pátio das ovelhas. Não existe graça sem cordeiro. Não existe misericórdia sem cordeiro. Não existe salvação sem cordeiro. Não existe vida sem cordeiro. O tanque de Betesda, o tanque da misericórdia, da graça, estava perto do pátio do cordeiro. É isto que temos que colocar com letras de ouro em nossa mente. Não existe salvação sem cordeiro. A Bíblia é o livro do cordeiro. A Bíblia é um livro escrito com sangue. Desde a primeira até a última página, há um fio vermelho atravessando cada página da Bíblia. A Bíblia é um livro de sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de uma vida entregada por amor a outras vidas, o sangue da renúncia, do sacrifício, o sangue do Calvário, que um dia simbolicamente foi derramada no jardim do Éden, quando um cordeiro foi sacrificado para com sua pele resolver o problema da nudez humana. E a partir do jardim do Éden, o sangue desse cordeiro foi pingando ao longo da história, até que um dia derramou-se aos torrentes no Monte do Calvário. É com esse sangue, é com essas mãos manchadas de sangue que Jesus olha para você e diz esta noite: filho, a tua salvação só pode estar nas minhas mãos. A misericórdia e a graça capaz de salvar você se devem ao sangue derramado no Calvário. Não existe Betesda sem o pátio do Cordeiro. Não existe graça sem o sangue do Cordeiro. Queridos, por favor, nunca esqueçam disto. A nossa salvação não depende de nossas boas obras. A nossa salvação não depende de nossa boa conduta. A nossa salvação não depende do sacrifício que você possa fazer para alcançar a Deus. Os homens não entendem muitas vezes isto. Em meu país, cada mês de outubro, de aqui a um mês, milhões e milhões de pessoas andarão atrás de uma imagem chamada o Senhor de los Milagros. Milhares de pessoas andarão de joelhos, e quando a procissão terminar, o asfalto das ruas ficará manchado de sangue, sangue dos joelhos das pessoas que seguiram aquela imagem. E se vocês perguntam a eles por que fazem isso, eles responderão: queremos ser salvos. Queridos, a salvação não depende daquilo que o homem possa fazer. Você nunca será salvo por você renunciar coisas. Será salvo somente pelo tanque de Betesda, pelo Cordeiro, a graça, a misericórdia. E o tanque de Betesda está perto do pátio do Cordeiro. Nunca esqueça disso. Ali, perto do tanque de Betesda, diz o texto bíblico, havia um grupo de homens, uma multidão de doentes. A Bíblia os classifica em três grupos. Primeiro, cegos. Quem é um cego? Um cego é aquele que não consegue enxergar. Você dirá: pastor, grande novidade. Mas é que eu quero transferir agora este texto para o mundo espiritual. Existem cegos espirituais, pessoas que têm os olhos físicos em perfeitas condições, mas são incapazes de enxergar sua situação. Cego é aquele que anda à beira do abismo. Todo mundo fica expectante, sabendo que se ele der um passo mais, vai cair nas profundezas do abismo.
Só ele não percebe a proximidade do perigo. Todo mundo sabe que está indo direto para a morte. Só ele não percebe que está indo para lá. Um cego é aquele que, por não enxergar, não é consciente da sua situação. Será que esta noite eu estou pregando aqui para um cego espiritual? O pai e a mãe já te suplicaram: filha, esse casamento não vai dar certo. Esse casamento vai ser tua ruína. Todo mundo enxerga. Os amigos enxergam. Os colegas enxergam. Os pais que te amam enxergam. Só você não enxerga. Só você está com a razão. Só você ama. Os demais todos estão errados. Você está indo direto para a morte. Direto para uma separação. Direto para um casamento que não vai durar mais de um ano. Todo mundo entende isso. Você é a única que não entende. Cegos espirituais. Pessoas que não enxergam sua situação. Magoam os seres queridos. Pisam as pessoas que estão mais próximas dele. Nesse anseio de escalar, de galgar posições, vão pisando corações, vão pisando sonhos, vão machucando vidas. Todo mundo vê que é uma louca carreira desesperada pelo poder. Só você não enxerga. Só você não percebe o que faz com as pessoas. Só você não percebe quanto você machuca até os seres mais próximos de você. Cegos espirituais. Pessoas que, por mais que tentam, não conseguem enxergar sua situação. Será que esta noite estou pregando para um cego espiritual? Então você fez bem em vir aqui, porque esta noite o tanque de Betesda pode ser transferido para este ginásio, o Maracanazinho. Mas aí perto do tanque não havia somente cegos, haviam manetas, homens que não tinham braços. Um homem que não tem braços é incapaz de construir alguma coisa, não tem braços. É incapaz de edificar alguma coisa, é incapaz de fazer algo com suas mãos. Quem é um maneta espiritual? Quem é um homem que na vida espiritual não tem braços? Aqueles que passam pela vida, ficam velhos, um dia se olham no espelho, já vêm canas, ou já vêm os cabelos caindo, já vêm rugas no rosto, 50, 55 anos, olham para trás e se perguntam: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Não construí nada, não fiz nada, passei pela vida, nunca aconteci, não significo nada, não fiz nada. Manetas espirituais, parece que andam pela vida carregando uma maldição. Tudo que tocam arruinam. Iniciam um negócio, vão à falência. Iniciam um casamento, fracassam. Iniciam uma carreira, não terminam. Iniciam um curso de estudos, não acabam. Não conseguem nada, não conseguem construir, são inconstantes, dominados pelo desânimo, não têm confiança em suas próprias determinações, têm medo de encarar a vida, vão envelhecendo sem construir nada. Muitas vezes não conseguiram nem edificar a vida dos filhos, nem construir a vida do lar. Se sentem derrotados, fracassados, homens como se não tivessem braços, como se não fossem capazes de conquistar a vida, como se não fossem capazes de alcançar vitórias. Será que esta noite tem um maneta espiritual aqui? Alguém que vai envelhecendo sem ter feito nada na vida. Passou pela vida e ninguém percebeu disso. Então você fez bem em vir, porque esta noite o tanque de Betesda pode estar aqui. E o pátio do Cordeiro pode estar aqui. E o mesmo Jesus que entrou na grande festa de Jerusalém, esta noite está entrando a este grande ginásio, onde milhares de pessoas estão expectantes do que vai acontecer.
Mas aí perto do tanque de Betesda também haviam paralíticos. Quem é um paralítico? Um homem de contrastes, um homem de conflitos interiores, porque o paralítico com sua mente consegue fazer o gol mais bonito, mas só com sua mente, porque seu corpo não acompanha. Com sua mente é capaz de subir o pico mais alto, mas só com a mente, porque o corpo não vai. É um corpo morto, é um corpo sem vida. De que adianta querer se o corpo não acompanha? Com sua mente é capaz de fazer as coisas mais lindas, mas descobre que carrega um cadáver dentro de si, pernas que não acompanham, um corpo que não vai, braços que não conseguem. O pobre paralítico, um homem de contrastes, ele quer ser algo, mas descobre que não tem um corpo que o acompanha. Há meia hora atrás, um jovem na plenitude da vida entrou no camarim, e você deve estar aqui. E eu podia ver a angústia de seus olhos quando me disse: pastor, estou arruinando minha vida, estou metido no mundo das drogas. A quinta-feira foi o último dia que me droguei, há uma semana hoje. Pastor, como gostaria de ser livre, mas tenho medo que nada, tudo vai voltar a ser igual daqui a pouco. Pastor, por favor, me ajude. Preciso me libertar. Preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Com minha mente quero ser vitorioso. Meu corpo gosta de droga. Meu corpo me puxa para lá. Com minha mente prometo e digo: nunca mais, nunca mais. Meu corpo me leva para lá. Querido, você fez bem em vir esta noite aqui, porque o tanque de Betesda está aqui, o pátio do Cordeiro também, e o Cordeiro também está aqui, e Ele é capaz de fazer o milagre que fez com o pobre paralítico. O texto bíblico diz que aí perto do tanque haviam cegos, manetas e paralíticos esperando. Vocês já pensaram que nossa vida, já repararam que nossa vida também é um punhado de esperanças? Assim como é um punhado de sonhos, é um punhado de esperanças. Sempre estamos esperando a estas alturas do ano. Estamos esperando que chegue o próximo ano para ver se as coisas mudam, para ver se a recessão acaba, para ver se os negócios melhoram. Ontem, um amigo empresário foi comigo para o aeroporto, e no caminho ao aeroporto me dizia: pastor, estou trabalhando em vermelho todo este ano, mas eu espero que o próximo ano vai ser melhor. Eu olhei para ele e disse: olha, todos esperamos que o próximo ano vai ser melhor. Todo 31 de dezembro, eu me separo do mundo, me separo das pessoas, fico sozinho com Deus por várias horas, converso com Deus, e eu também, como pastor, espero a estas alturas do ano que chegue o 31 de dezembro, para começar um novo ano, porque muitos planos que tivemos para este ano não deram certo, porque muitos empreendimentos, muitos projetos evangelísticos que tínhamos para este ano não funcionaram. Eu quero que chegue 93, é uma nova esperança. Todos nós estamos sempre esperando um novo emprego, esperando um novo governo, esperando um novo ministro, esperando um novo molde social, esperando um novo casamento, esperando que nosso filho cresça, esperando que a turbulência passe, esperando que
o que temos feito hoje seja a última vez que o façamos, que nunca mais caiamos nesse erro, esperando. Esta noite você chegou aqui esperando. Lá no tanque de Betesda também havia gente esperando. Eles esperavam que as águas se agitassem, porque segundo a tradição, o primeiro que caísse na água seria curado. E você entrou esta noite a este auditório esperando o quê? Espera o quê? Espera ser curado desse problema físico que você tem? Espera que seu filho volte para a igreja? Espera que Deus liberte você da escravidão do vício? Espera que Deus conserte o relacionamento familiar que está aos pedaços? Espera que Deus te ajude a passar no vestibular? Espera que Deus te ajude a conseguir um novo emprego? Espera que Deus te ajude a pagar as dívidas que você contraiu? O que você espera? Você chegou perto de Jesus esperando. Esperando o quê? Querido, Jesus vai à procura dos homens com esperanças. A Bíblia diz que Jesus olhou para essa multidão e viu o paralítico que estava 38 anos paralítico. E o texto bíblico diz: e sabendo Jesus que ele estava assim há 38 anos. E sabendo Jesus, queridos, Jesus sabe tudo. Esta noite Jesus entra a este ginásio e olha para você e conhece suas esperanças. E sabe que você está assim há 30 anos. E Jesus olha para você e sabe que você está assim há 20 anos. Ele sabe que você está vivendo nessa situação turbulenta há 2 anos. Ele sabe que você está vivendo uma vida dupla há 5 anos. Ele sabe. Não há nada que você possa esconder dele. Ele conhece tudo. Conhece seus sonhos, seus anseios, suas esperanças. Ele sabe que você veio direto do trabalho para aqui, que está com fome, nem almoçou bem. Ele sabe que o dente te está doendo neste momento, que a cabeça te está doendo. Ele sabe que amanhã você tem que pagar uma prestação e não tem o dinheiro para pagar. Ele sabe que amanhã você tem um compromisso sério e você tem medo de se encontrar com essa pessoa. Ele sabe que amanhã você tem a promessa de um novo emprego. Ele sabe os problemas pelos quais a tua empresa está passando. Ele sabe a luta da concorrência. Ele sabe que você não está simplesmente trabalhando por dinheiro. Ele conhece teus ideais, conhece teus sonhos. Ele sabe teu projeto de vida. Ele sabe as tristezas que você teve em casa. Ele sabe, minha querida senhora, que esta noite, quando você chegar em casa, teu marido vai estar esperando bravo, porque você veio esta noite, porque todas as noites você está vindo, e ele não quer isso. Ele conhece os problemas que você terá em casa, meu querido filho, com os pais quando você chegar. Ele conhece tudo. Ele sabia que o paralítico estava aí há 38 anos. 38 anos. Vocês já pensaram por que Jesus escolheu um paralítico de 38 anos para fazer o milagre? Por que não escolheu um paralítico de 1 mês de paralisia? Por que não escolheu um paralítico de 1 ano de paralisia? Por que escolheu um paralítico de 38 anos de paralisia? 38 anos é uma vida. Seguramente este paralítico, quando ficou paralítico, correu ao médico. Os pais dele levaram para o médico, aos melhores especialistas. Tentaram de tudo. Há gente que tenta de tudo. Tenta a medicina, tenta as ervas, tenta a macumba, tenta o espiritismo, tenta o existencialismo, os pensamentos orientais, tenta de tudo. Um homem que estava com aquele problema há 38 anos, supõe-se que já tinha tentado de tudo e agora tinha até tentado o tanque de Betesda, só que já tinha perdido as esperanças. Porque quando as águas eram agitadas, outros chegavam primeiro. Ele já não tinha nem esperanças. Quando se agitavam as águas, ele já nem tentava chegar perto. É dizer, Jesus escolheu um homem que não tinha mais esperanças. Jesus escolheu alguém que, na opinião de todo mundo, já não tinha mais solução. E é isto que Jesus está querendo dizer esta noite. Quando para você não tem mais esperança,
quando para você não há mais saída, quando para você não há mais medicina, não há mais recuperação, não há mais oportunidade, quando tuas forças fracassaram, quando você já se entregou ao abandono, espera um momento, ainda fica a minha oportunidade, ainda resta a minha oportunidade. E é isto, querido, que tem que você entender esta noite. Não há um caso perdido para Deus, por favor. Eu não sei o que fazer, que palavras usar esta noite para te dizer uma coisa. Você não pode sair esta noite derrotado. Você não pode voltar esta noite para casa sentindo que para você não há mais solução, porque há solução para Jesus. Sim, Ele tem a solução nas suas mãos. Ele pode entrar em tua vida e revolucionar tua vida. Ele pode operar um milagre. Não importa se você está assim há 5, 10, 15, 30 ou 38 anos. Para Ele não existe nada impossível. Você tem que abrir o coração. Você tem que dizer: Senhor, não entendo, mas acredito. Eu não tenho forças, na minha mente não entra como, mas eu aceito, eu acredito. E é tudo o que Ele precisa. Ele pode entrar em tua vida e fazer as coisas que você como homem pensa que nunca serão realizadas. Quando tudo falhou, quando os recursos humanos se esgotaram, ainda resta a grande e maravilhosa oportunidade de Deus. E Jesus chegou àquele paralítico e lhe disse: ¿queres ser curado? Queridos, esta foi uma pergunta meio sem sentido. E já disse a primeira noite, muitas vezes na Bíblia você vai encontrar coisas que parecem sem sentido. Quando Jesus disse aos homens: encham as bacias de água, os homens ficaram coçando a cabeça. Mas Senhor, você não entende. Para que encher as bacias de água? Nós não precisamos água, precisamos vinho. Agora vem uma pergunta: queres ficar bom? Que doente não quer ficar bom? Que pergunta sem sentido. Mas Jesus nunca faz nada sem sentido. Um dia fez uma pergunta: quem me tocou as vestes? A pergunta era tão sem sentido que um discípulo aproximou-se dele e disse: Senhor, não faça uma pergunta dessas, todo mundo vai rir de você. Como vai perguntar quem me tocou se uma multidão te está apertando? Mas para Jesus não existe nada sem sentido. Quando ele perguntou àquele paralítico: queres ficar bom? É porque ele não pode fazer nada se o homem não quer. Ele pode entrar em tua vida e arrumar teu casamento que está indo para a falência. Ele pode trazer teus valores, teus sonhos de volta. Ele pode entrar em tua vida e libertar você da escravidão, do hábito, do vício, do caráter, do temperamento. Ele pode entrar em tua vida e devolver-te os braços para construir algo nesta vida. Ele pode entrar em tua vida e abrir tus olhos para enxergar tua situação. Ele pode entrar em tua vida e devolver-te a vida completa ao corpo para você realizar os sonhos que teu corpo não te deixa. Mas antes disso, Ele quer fazer uma pergunta: você quer que eu faça isso por você? Porque se você não quer, eu não faço. Jesus nunca pode entrar pela força. Ele deu liberdade ao homem. Ele respeita a liberdade do homem. Ele nunca faz nada quando o homem não quer. É por isso que você tem que levantar-se e vir. É por isso que durante muitas noites eu tenho dito: é tua hora, você tem que levantar-se e vir. E é por isso que centenas de pessoas se levantaram e viram, mas você ainda não conseguiu levantar-se. E talvez você se perguntou: mas por que tenho que levantar-me? Porque você tem que dizer sim. Porque Jesus vai onde você este momento e te pergunta: queres ficar bom? Porque se você não quer, eu não posso fazer nada por você. E agora vejam o paralítico. Aí estava Jesus, o Deus do universo feito homem, Jesus a seu lado, estendendo-lhe a mão e dizendo: queres que te cure? E o paralítico, em lugar de olhar para Jesus, olhando para o tanque, e diz assim: Senhor,
não tenho ninguém que me ajude a chegar ao tanque, porque quando a água é agitada, enquanto eu vou, outros descem antes do que eu. Eu pergunto, meus queridos, se Jesus começou, a vida começou, o poder, o milagre começou, estava ao lado dele, oferecendo-lhe a mão, que necessidade ele tinha de olhar para o tanque? Mas assim somos os seres humanos. Confiamos mais no tanque do que em Jesus. Confiamos mais na igreja do que em Jesus. E o tanque do batismo tem lugar na vida dos salvos. A igreja tem seu lugar na vida dos remidos. Mas não é lugar que só Cristo pode ocupar. Só Cristo salva e mais ninguém. Se você quer tornar-se cristão, tem que descobrir Jesus. Tem que abrir o coração a Jesus. Tem que entregar-lhe a vida a Jesus. O resultado dessa vida de comunhão será os frutos maravilhosos de sua vida. Mas você tem que ir a Jesus. Tem que deixar de olhar para o tanque. E agora vejam. Jesus lhe disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Se o paralítico tivesse olhado para Jesus e dito: mas Senhor, como que eu vou me levantar se eu não estou sentindo que estou curado? Se o paralítico tivesse dito isso, teria ficado paralítico o resto de sua vida. Mas mesmo sem sentir, acreditou na palavra redentora de Jesus, levantou-se e andou. Então, querido, eu te digo uma coisa em nome de Deus esta noite: se você crê no Senhor Jesus, neste momento você fica curado da droga, do homossexualismo, do orgulho, da cobiça, do roubo, do assassinato, do que você quiser. Você fica curado pela palavra poderosa do Redentor. E não me pergunte, por favor: pastor, não estou sentindo nada. Porque se você quiser sentir alguma coisa, vai ficar paralítico o resto de sua vida. Tem que acreditar na palavra redentora de Jesus e sair esta noite vitorioso, acreditando, levantar seu leito, levantar sua miséria, levantar o lixo da vida e jogá-lo fora e andar vitoriosamente com Jesus e voltar para casa e dizer para seus pais: pais, o filho drogado que vocês tinham não existe mais, são um vitorioso em Cristo. O filho que dava problemas e que causava tristeza, seu coração desapareceu. Hoje renasci em Cristo. É o paralítico andando, é o cego enxergando, é o maneta disposto a construir alguma coisa, pelo poder maravilhoso de Deus. Não confie em seus sentimentos, querido. Sentimentos humanos são traidores. Quando as coisas andam bem, nos fazem sentir que estamos mal. Quando as coisas andam mal, nos fazem sentir que estamos bem. Ai de aqueles homens que confiam em seus sentimentos. Acredite na palavra redentora de Jesus. Não confie muito em seus sentimentos. E agora, queridos, eu entro na segunda parte da mensagem desta noite. O versículo 9 diz: ora, aquele dia era sábado. E como era sábado, e os seres humanos viram andando o paralítico carregando seu leito, foram onde ele e lhe disseram: você é um pecador, você não sabe que não se pode carregar o leito no dia de sábado? Queridos, eu vou entrar em um tema delicado agora. Aqueles seres humanos, membros da igreja de Deus de aquele tempo, eles conheciam o paralítico, tinham visto ele desde criança vegetar como um pobre animal jogado perto do tanque, esperando. Sabiam que não havia mais solução para ele. Agora podiam vê-lo andando em meio da rua e louvando o nome de Deus. Aqueles membros da igreja de Deus, em lugar de alegrar-se com a salvação do homem, em lugar de louvar o nome de Deus pela cura maravilhosa do paralítico, estavam mais preocupados em que o sábado não se carrega o leito.
Aqueles homens tinham perdido de vista a Cristo, eles só enxergavam a religião. Aqueles homens tinham perdido de vista a vida, eles só enxergavam detalhes de letras, pontos e vírgulas. A Igreja de Deus corre um perigo terrível. Quando começa a deixar de enxergar a Cristo e ao ser humano, e começa a ficar muito preocupado em comas, em vírgulas e pontos e detalhes. Quando começa a pensar que o cristianismo são detalhes e enxerga a pureza, a beleza e a profundidade do Cristo que veio a salvar pessoas. Aquele dia era sábado. Eu vou falar uma coisa que pode assustar muita gente esta noite. Eu já disse várias vezes esta semana, o inimigo não quer cristãos equilibrados, e com relação ao sábado, o inimigo também não quer cristãos equilibrados. Se o inimigo pode levar-nos lá, ele está feliz, mas se não pode manter-nos lá, nos leva a outro extremo, aí também ele está feliz. Mas o inimigo não quer cristãos equilibrados, cristãos centralizados na palavra de Deus, não. Ou fanáticos ou liberais, ou de esquerda ou de direita, mas não cristãos equilibrados. Com relação a tudo é assim, e com relação ao sábado também é assim. Vejam o que o inimigo tinha feito com o povo de Deus de aquele tempo, e vejam o que o inimigo pode fazer com muita gente também hoje, levá-los a este extremo, que não é bíblico, e dizem assim: temos que guardar o sábado para salvar-nos. A nossa salvação depende de guardar o sábado. Não podemos comprar nem vender o sábado para poder salvar-nos. Não podemos trabalhar no sábado para salvar-nos. Se não guardarmos o sábado, não nos salvamos. Nossa salvação depende da observância dos 10 mandamentos, da lei de Deus. Nossa salvação depende do sábado. Queridos, isto não é verdade. Isto não é bíblico. Isso é um extremo onde o inimigo leva muitos cristãos. Com a Bíblia aberta, sim, Senhor, porque o inimigo também é especialista em estudar a Bíblia. Quando tentou Jesus no deserto, foi com a Bíblia aberta, versículos na mão para tentar Jesus. Hoje, com a Bíblia aberta, tem o inimigo levado muitos cristãos a este extremo. Minha salvação depende do sábado. Minha salvação depende da minha fidelidade às vírgulas e aos pontos do sábado. Minha salvação depende de isto, da observância à lei, aos mandamentos. Queridos, isto não é bíblico, volto a repetir. A Bíblia nunca ensinou que a salvação depende de guardar o sábado. A Igreja Adventista é uma igreja bíblica, e a Igreja Adventista do 7º dia nunca ensinou que a salvação depende do sábado. Não poderia ensinar isso, porque não é bíblico, não está escrito na palavra de Deus. O que a Igreja Adventista do 7º dia sempre ensinou, porque está escrito na palavra de Deus, é que a nossa salvação depende única e exclusivamente do Senhor Jesus. Nossa fé em Cristo é pela sua graça, pela sua misericórdia que somos salvos. Não depende de nós, não é por nossa observância do sábado, não é por nossa guarda dos mandamentos, não é por nossa boa conduta de acordo com a lei de Deus, não. A salvação só pela graça de Cristo, pela fé e a confiança no sangue, no sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Agora, se o inimigo não pode manter as pessoas aqui, então agarra elas e as leva ao outro extremo, e também com a Bíblia aberta. Agarra as pessoas e as traz para aqui. E as pessoas dizem assim: somos salvos somente pela graça de Cristo. E estão corretos, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Mas, agora que somos salvos unicamente pela graça de Cristo,
não precisamos mais guardar o sábado. O sábado não vale para nada. O sábado foi feito para os judeus. O sábado é um assunto do povo de Israel. O sábado não é para nós hoje. Jesus ressuscitou no domingo. Hoje é o dia de guardar, é o dia domingo. O sábado já ficou na história. O sábado era cerimônia dos judeus. Não tem nada a ver com os cristãos. Vejam, queridos. Vejam a astúcia do inimigo. Se não pode levar os cristãos ao fato de pensar que minha salvação depende do sábado, que está errado, então leva os cristãos para outro extremo de pensar: sou salvos somente por Cristo, mas o sábado não tem importância nenhuma. O sábado é como qualquer dia, não vale nada. Foi para os judeus, não significa nada para mim hoje. Um dia destes, eu conversei com alguém enquanto ia para o carro. E evidentemente, era membro de alguma igreja evangélica. E eu agradeço a Deus pelos irmãos maravilhosos de outras igrejas que estão acompanhando as reuniões desta noite. Este irmão olhou para mim, era um jovem. Eu via muita sinceridade em seus olhos. E ele disse para mim: pastor, poucas vezes ouvi falar de Jesus de uma maneira tão bonita como o Senhor fala. Ele disse algo mais que me emocionou. Quando o Senhor fala de Jesus, me dá a impressão de que o Senhor conhece pessoalmente Ele. Foi uma coisa que me fez muito bem, porque todos os dias tento conhecer melhor o meu Senhor Jesus como um amigo e um salvador pessoal. Ele me disse: pastor, a minha pergunta é a seguinte: o senhor é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu disse sim. O senhor acredita que Jesus é tudo, como o senhor ensina, como o senhor pregou? Então me diga, por que guarda o sábado? Por que guarda a lei? Por quê? E eu disse para você, querido, e espero que você tenha voltado esta noite. Eu disse aquela noite para você que eu responderia uma destas noites. E eu vou responder agora para você. Para isso quero deixar falar a palavra de Deus. Quando nós vamos às primeiras páginas da Bíblia, as primeiras páginas da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 2 e 3, vejam o que diz. No sábado Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sábado e o preparou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. O que esse texto bíblico acaba de dizer? Deus descansou da obra criadora no dia do sábado. Deus não se cansa, porque Ele separou esse dia como um dia especial. Se Ele não se cansa, Ele não descansou porque estava cansado. Ele descansou porque Ele estava instituindo um dia especial para a raça humana. Não era um dia especial para a raça judeia. Era um dia especial para a raça humana. Mas escutem o que a Bíblia diz. Deus descansou nesse dia. Deus abençoou esse dia. Olha, se Deus abençoa este púlpito, esse púlpito não é mais um púlpito normal, é um púlpito bendito. Mas a Bíblia não diz que Deus abençoou o dia sábado, diz, não só abençoou, diz também que o santificou. Olha, se Deus santifica este púlpito, ele não é mais um púlpito comum, ele é um púlpito santo. Deus santificou o sábado, diz a palavra de Deus, não é um homem que está dizendo, é Deus em sua santa palavra. Deus santificou o seu santo sábado. Agora, queridos, quando Moisés estava no deserto, viu de repente uma sarça ardendo e aproximou-se da sarça e ouviu a voz de Deus que lhe dizia: Moisés,
tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás pisando é terra santa. O que Deus está querendo dizer? Filho, por favor, tenha cuidado com mexer o que é santo. Faça o que você quiser no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas meu santo sábado é santo, não é um dia comum, é o que Deus está dizendo, não é o que uma igreja diz, não é o que um pastor diz, é o que a palavra de Deus diz. O sábado não é um dia comum, é um dia santo. E se o homem entende o significado do que é santo, teria que pensar 50 vezes antes de tocar o que é santo. Mas muitos dizem, pastor, o sábado foi dado para os judeus. Queridos, no Jardim do Éden não havia judeus. E a Bíblia diz que o sábado não foi dado para os judeus. Marcos 2, 27, vejam o que diz. E Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. O sábado foi feito para servir as pessoas, não aos judeus. O sábado foi feito para o ser humano, não para os judeus. Muitos dizem, mas o sábado começou no Monte Sinai, quando Deus deu as tábuas de pedra. Queridos, as tábuas de pedra na lei de Deus foram dadas no Monte Sinai, no capítulo 20 de Éxodo, mas no capítulo 16, antes que eles chegassem ao Monte Sinai, o povo de Deus já guardava o sábado. Vejam o que diz a Bíblia. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no sábado, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No sábado, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Deus Eterno disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? Os 10 mandamentos ainda não tinham sido dados. Os 10 mandamentos foram dados quando eles chegaram ao Sinai. Mas antes de chegar ao Sinai, Deus disse: o santo sábado é meu dia especial. Não foi para os judeus, foi para o ser humano. E quando Cristo esteve nesta terra, Ele nos deu seu exemplo. E todo aquele que quer seguir o exemplo de Jesus deve fazer as coisas que Jesus fez. E o que fez quando Jesus esteve nesta terra? Lucas 4,16. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi à casa de oração. Ali ele se levantou para ler as Escrituras. No sábado, conforme a seu costume, era o que o Senhor Jesus fazia. Era seu dia santo. É o que os seguidores de Jesus deveriam fazer hoje. Mas pastor, o sábado acabou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O sábado acabou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Em que parte da Bíblia diz que o sábado acabou quando Cristo morreu na cruz do Calvário? Vejam, Cristo já tinha morrido a sexta-feira às 3 da tarde. E depois da morte de Cristo, vejam o que as mulheres fizeram. Lucas capítulo 27, versículos 52 e 53. Isso foi na sexta-feira e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para o corpo dele. E no sábado, elas descansaram conforme a lei manda. Queridos, Jesus já tinha morrido. E no sábado, as mulheres guardaram o sábado conforme Deus espera. A morte de Cristo não acabou com o sábado. Quando São Paulo estava nesta terra, o capítulo 17 de Atos, versículo 2, o sábado ele ia para a igreja, porque ele guardava também o sábado. Atos 17, 2. E conforme o seu costume, Paulo foi até lá.
Nos 3 sábados seguintes, discutiu sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali. Os sábados, todo sábado, Paulo estava no templo. Muitos dizem, pastor, mas ele ia à sinagoga porque era o único lugar onde podia encontrar os judeus. Ele não guardava o sábado, ele ia para encontrar os judeus lá. Mas vejamos que diz o capítulo 18 de Atos 3 e 4. Paulo foi vê-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, faziam barracas. E todos os sábados ele discutia na casa de oração e procurava convencer os judeus e os gregos. Ele não ia ao templo para encontrar judeus. Ele também encontrava gregos. E os gregos não guardam o sábado. Queridos, ele ia à igreja porque era sábado. Porque era o dia santo dele. Então agora você me pergunta, pastor, por que se o Senhor crê que Jesus é o único Salvador, que só somos salvos pela misericórdia e a graça dele, por que guarda o sábado? Eu guardo o sábado porque amo meu Senhor Jesus, porque Ele me salvou. Eu não sei como reconhecer, como louvar seu nome. Ele me salvou, Ele me encontrou, Ele me resgatou, Ele me transformou, Ele me recebe como sou, com minha humanidade, com meus erros, me aceita, me abraça, me ama, me salva, me perdoa. Então eu olho para Ele e digo, Senhor, eu quero viver louvando Teu nome, quero fazer Tua vontade.